Sexta-feira eletrizante. Em Café com Aroma de Mulher, chega o grande dia do casamento de Paula. Júlia expulsa Lúcia de sua casa, porém a megera a ameaça. E mais, Carlos Mário intercepta a ligação de Ivan para sua esposa. Saiba agora como tudo vai rolar. Tudo começa quando Lucrécia confirma aí que o pai de Martim é nada mais, nada menos do que um ator. Em seguida, Sebastião e Gaivota conversam. Sebastião fala para Gaivota que ele precisa organizar umas coisas com a Lúcia, mas enquanto isso ele pede para ela deixar ele ajudá-la. Gaivota faz cara de que não aceita, mas Sebastião fala que ele não pode se esquivar da responsabilidade. Ele também diz para a Amada procurar um lugar bonito para eles dois e deixar ele cuidar do resto. Então volta, fala para Sebastião que ela não está se sentindo bem. E Sebastião argumenta: até quando a gente vai esperar para se sentir bem? Sebastião também diz à Amada por que eles vão esperar se a única coisa que eles têm é um ao outro. E finalmente a gaivota cede. Momentos depois, Martim chega na casa de Lucrécia. Ele tenta beijá-la, mas ela não deixa, e ele pergunta se está acontecendo alguma coisa. E ela diz que nada. Ele revela a Lucrécia que não conseguiu convencer a Paula. E a Lucrécia diz: é claro, você vai se casar amanhã, mas ele nega, dizendo que vai fugir do país e que ele não vai nem aparecer na igreja. Lucrécia o questiona: mas como assim? Como é que você vai fazer com os convidados e as pessoas que vão vir da Espanha? Ela também o questiona se ele vai deixar os pais dele plantado. E ele também nega, diz que os pais não vão aparecer. O pai tem um trabalho muito importante para fechar. E Martim faz uma proposta a Lucrécia, pedindo que ela fuja junto com ele. Na cena seguinte, Sebastião conversa com Gaivota e diz que é muito difícil para ele ter que deixá-la. E Gaivota diz: resolve logo todos os problemas que você tem, na empresa, em casa. Sebastião fala para Gaivota que tomara que ele consiga resolver esses problemas. Mas a Gaivota fala para ele que acredita que no vídeo que a Márcia cedeu para ela tem algo que possa explicar tudo isso que está acontecendo. Gaivota emenda, dizendo que já está chegando a hora dela entregar o vídeo para a polícia, assim como a sua amiga lhe disse. Sebastião pede a Gaivota para não fazer nada sozinha, e ela confirma. Em seguida, quem aparece é Leônidas, dando um oi para o casal. Questiona Leônidas se está tudo certo, e ele diz que sim. Sebastião se despede de Gaivota e vai embora. Gaivota e Leônidas conversam. Gaivota pede desculpa por ter deixado eles sozinhos lá no bar de seu Pedro. E Leônidas diz para ela não pedir desculpas. E fala para Gaivota que ele espera que tenha valido a pena. Gaivota dá um sorrisinho e pergunta se eles podem conversar. Leônidas diz que sim. Ao conversarem, Gaivota diz a Leônidas que encontrou uma senhora chamada Rosalba, que tem 2 hectares de terra, que eles têm que capinar lá e cuidar da terra para antes de plantar. Leônidas diz que vai lá amanhã conversar com ela e ver a terra. Leônidas pergunta à amiga se ela está feliz. E ela diz que está, mas espera que as mulheres vão no dia seguinte. E Leônidas fala que não está falando sobre isso, e sim do Sebastião, porque ela está com um brilho diferente no olhar. E Gaivota devolve a pergunta: eu já ia te perguntar o mesmo. Leônidas acaba revelando para Gaivota que conheceu a Margarida e que ele está aí muito feliz e encantado com ela. Em seguida, Lucrécia tenta ligar para Paula para alertar a ela sobre quem é o Martim. Só que a Paula devolve umas patadas aí na Lucrécia, dizendo que o noivo dela já explicou para ela quem ela é. Paula também diz que não quer vê-la no casamento dela, e ela ainda agradece por ela não contar nada do que ela sabe para o Ivan, e desliga na cara aí da cunhada. Na Casa Blanca, Lúcia liga para Sebastião questionando
Você deveria ter me avisado que você ia para a fazenda Casablanca, né?" E Sebastião responde que ela também não o avisou que não ficaria com a menina no hospital. Lúcia implica, dizendo que ele ainda está irritadinho com ela porque ela brigou com a gaivota. E Sebastião fala na lata: "Lúcia, já não dá mais." Ele diz também que eles não se amam e que isso não vai dar em nada. Lúcia diz que isso tudo é só porque ele quer. Sebastião também avisa que quando ele for para Bogotá, ele vai procurar um apartamento e sugere que ela faça o mesmo. Ele fala que assim a mãe dele vai ficar mais tranquila e Lúcia fala que é a mãe dele que justamente pediu para que eles ficassem. E Sebastião diz a ela: "Se você quer ficar aí na casa da mamãe, faça o que você quiser, mas já não dá mais para nós ficarmos juntos." Então Lúcia fala para ele: "É isso mesmo? Você quer terminar comigo?" Ela ainda tripudia: "Eu já tinha me esquecido que você é especialista em me deixar quando estou cheia de problemas." Sebastião questiona a megera o que aconteceu, e ela diz: "Sabe o que aconteceu? Encontraram a carteira e os documentos do meu pai, porém ele ainda não apareceu." E Sebastião diz: "Como assim?" E ela revela que acredita que aconteceu alguma coisa bem grave. Lúcia diz para Sebastião não se preocupar, porque, como sempre, ela vai resolver tudo sozinha. Lúcia desliga o celular e fica aos prantos. De volta ao interior, Leônidas vai até a fazenda de Carlos Mário. Ele chama, chama por alguém, ninguém aparece e ele vê algumas sacas de café. Ele abre um pedaço e pega um pouco de café. E de repente Márcia surge, perguntando: "Oi, tudo bem?" E a gaivota. Ele não tem nem tempo de responder e Carlos Mário já aparece. Leônidas fala: "Oi, senhor, como vai?" E ele, abrupto, diz: "Isso vai depender do que você veio fazer aqui." Leônidas oferece a sua mão para cumprimentar Carlos Mário e ele rejeita, falando que não quer apertar a mão dele. Carlos Mário, grosseiro, questiona o que ele quer ali. E Leônidas fala que só veio conversar com ele. Carlos Mário fala para Leônidas que antes dele ir até a sua casa, ele tem que conversar com Wilson primeiro, para saber se ele tem disponibilidade para atendê-lo, porque ali é uma propriedade privada. Em seguida, Lucrécia conversa aí com Martim e meio que sonda o que ele falou dela para a Paula. Só que ele mente, dizendo que a Paula só está assim com ela porque ela separou do irmão. E eles acabam organizando como será a viagem deles para Madrid. Martim pergunta se está acontecendo alguma coisa e Lucrécia diz que não, que ela só está um pouco nervosa. Eles finalizam marcando o local que eles vão se encontrar lá no aeroporto. Em seguida, Margot leva Júlia até o quarto do pai de Lúcia, o Eduardo. Margot diz a Júlia que ela não quer ser indelicada, porém, o senhor Eduardo, depois de ter bebido toda a bebida da geladeira, ele também está usando o perfume de seu Sebastião. Só que Júlia olha na estante e acaba vendo os livros de Otávio e questiona a Margot o que esses livros estavam fazendo ali. Margot fala que achou que ela tinha emprestado para ele, porque ele levou para o quarto desde o dia que chegou na casa. Margot também diz que tinha mais alguns e que com certeza ele já deve ter devolvido para o escritório. Júlia revela que só permitiu que ele lesse os livros na biblioteca. Mas, em seguida, ela acaba aí encontrando os recibos da penhora dos seus objetos que tinham sumido. Júlia comenta: "Você estava certa, Margot. Foi ele que levou as coisas de valor." Júlia também comenta que tem certeza que foi ele que roubou as suas joias. Margot diz a Júlia que não sabe como alguém que tem tanto dinheiro é capaz de fazer uma coisa assim. E Júlia diz que fazem isso e muito mais. Carlos Mário, ao escutar Leônidas, acaba o expulsando da sua casa e deixando bem claro que não é para ele voltar lá, porque ele diz que
Se ele não estivesse ali, era provável que os seus funcionários teriam soltado nele os cachorros, ou então ele teria levado um tiro. Carlos Mário fala para ele ir aproveitar o lindo dia, e Leônidas vai embora. Em seguida, Paula toma café junto com a sua mãe, está extremamente feliz porque é o dia do seu casamento. Júlia pergunta sobre os sogros e Paula revela que eles não vão vir. Ela fica achando isso tudo muito estranho, mas Paula diz que ela resolveu deixar chegar no dia do casamento dela para poder ficar criticando ela. Júlia acaba pedindo desculpas aí para a filha. Leônidas vai até Gaivota e eles conversam. Leônidas fala que foi até a fazenda de Carlos Mário e viu a Márcia. Ela pergunta como Márcia tá, mas ele diz que ele nem conseguiu conversar direito com ela, porém ela não estava machucada. Ele também diz que o Carlos Mário o expulsou da fazenda e o ameaçou também para que ele não volte mais lá. Volta à casa de Júlia, Sebastião chega em casa e sua mãe fica surpresa. Em seguida, Lúcia aparece e diz que não sabia que ele já tinha voltado. Ele diz que voltou para poder conversar com o Bernardo e ficar um pouco com a Sofia e que hoje ele não vai à empresa. Sebastião questiona a mãe se Bernardo já acordou e Júlia diz que ela não o viu. Então Sebastião sobe para o quarto para poder ficar com a bebê enquanto Júlia conversa com Lúcia. Júlia diz a Lúcia que depois do casamento de Paula é para ela ir embora da família Valejo e conta tudo aí que o seu pai fez. Só que a megera nem dá bola e ameaça Júlia também. Ela fala que ela foi a única pessoa que impediu a guerra entre os irmãos Sebastião e Ivan, porque Ivan está aí fazendo lavagem de dinheiro na empresa há tempos. E que se ela não a manter na casa, ela vai falar tudo para Sebastião e vai causar aí um grande burburinho. Ivan liga para Márcia, só que quem atende a ligação é o Carlos Mário. Carlos Mário fala poucas e boas para o Ivan e acaba desligando a ligação, o que deixa Márcia muito aflita. Agora me diz, tá acompanhando aí Café com Aroma de Mulher? Só